Carlos Wizard, depois hoje na CPI. E aqui não vai, olha, todo mundo sabe que eu sou um defensor, quanto mais, do direito de defesa, né? Aliás, quem estava acompanhando o Carlos Wizard é um grande advogado, que é o Toron, Alberto Toron, meu amigo, porque eu tenho um enorme respeito, né? E, atenção, não se deve confundir o advogado com a causa que ele defende. Ou melhor, com a causa não, com a pessoa que ele defende, né? E a causa aí é o direito de defesa, que todo mundo tem e tem de ter. E o trabalho do advogado, uma vez tendo sido constituído, é apelar a todos os instrumentos disponíveis para fazer o melhor para o seu cliente, segundo as regras do jogo. E está de acordo com as regras do jogo em uma pessoa sendo na prática investigada, que é a condição real do Carlos Wizard hoje, manter o direito ao silêncio, não se incriminar. Né? E, portanto, as instâncias de investigação que façam o seu trabalho para que a defesa, então, realize o seu. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um juízo de valor e fazer uma análise sobre o conjunto da obra, de por que o Carlos Wizard está lá, por que ele foi chamado. Não é? Que espírito moveu? E nesse sentido, a intervenção da senadora Simone Tebet foi bastante interessante. Porque o Wizard chegou num pronunciamento inicial ali, pedindo inclusive a liberação do seu passaporte, que foi negado. Ele falou que ele está com um pai doente nos Estados Unidos, está acompanhando uma pessoa que está com um problema de saúde, enfim. Né? Acontece, e isso é verdadeiro também, e certamente ao formular e pensar a defesa do Wizard, o Toron terá pensado nessas questões. Acontece que ele integrou um grupo de pessoas, seja gabinete paralelo ou não, e é aqui que está o X deste meu comentário, que tinha uma leitura da realidade. E essa leitura da realidade produziu um efeito. Matou pais, matou mães, matou filhos. Né? Matou idosos, crianças, adultos em idade produtiva. As escolhas não foram inócuas. Elas produziram consequências. Sim, houve contradições ali no seu depoimento que a seu tempo serão exploradas pelas autoridades ou instâncias competentes. Afirmou que sempre defendeu a imunização. Mais de uma vez, a sua posição sobre vacina foi quando menos ambígua. Que não integrou gabinete nenhum paralelo, mais de uma vez aparece em público falando como uma voz oficiosa do governo. Isso tudo é absolutamente verdadeiro. Aconteceu. Integrou grupo de empresários empenhados ali em compra de vacina, segundo mecanismos não muito transparentes. Mas eu quero centrar essa minha questão no seguinte: não há nada pior do que o espírito de grupo que se transforma quase que num bando, quase que numa gangue. É preciso tomar muito cuidado com isso. Não, e você não precisa ser originalmente bandido para fazer isso. A gente vê isso muito em torcida organizada. Ou não?
Tem ali uns 2 ou 3 ou 10 ou 20, sei lá, que comandam muitas vezes a coisa mais violenta, mais agressiva, mais estúpida. E aí aqueles que se identificam com o time, com a causa, entram nesse espírito e a partir daí, no grupo as individualidades se perdem e passa a funcionar esse espírito de gangue que eu falo. Esse espírito de bando. É muito fácil uma individualidade se perder nessa coletividade que julga ter uma causa. Tanto pior quando a figura em questão, que é o presidente da República, estimula e pede esse tipo de adesão absoluta, de adesão impensada, de subordinação ao líder. Não é? Nós tivemos grandes tragédias na humanidade em razão de líderes assim. Para os quais não há adesão crítica, não há diálogo, não há nada. Ou é subordinação, ou é inimizade. E nós vimos ao longo desses 2 anos e pouco de governo de Bolsonaro, 2 anos e meio, que ele rompeu com muitos aliados. Aliás, desde os primeiros dias de governo já. Veja o caso do Bebiano, que teve um papel central na sua eleição. Caiu logo nos primeiros dias. Porque ambicionava, além de ser um bolsonarista, a quem ele chamou de capitão, o tempo inteiro, mesmo depois de rompidos ambos, mas ele ambicionava ter um espaço próprio de interlocução com os outros e um diálogo crítico com o presidente. Caiu. Se atribuiu ao Carluxo. É muito provável que o Carlos Bolsonaro, que tem ascendência sobre o pai, isso é sabido, por razões várias, que eu nem vou declinar aqui, né, agora, que ele tenha se incomodado com a proximidade do Bebiano com o Bolsonaro, ou então, num dado momento, passou a dizer que o Bebiano estava tramando contra o pai dele, o que absolutamente era mentira. A mesma coisa aconteceu com o general Santos Cruz, que ousou ter um comportamento profissional no governo. E aí, claro, há os equívocos todos daqueles que imaginaram que Bolsonaro tinha um discurso ultra radical para conquistar eleitores naquele ambiente de antipetismo, de anti-esquerdismo, não sei o quê, mas que no poder ele se comportaria como um chefe de Estado. E não, ele continuou a cultivar esse mesmo espírito que ele tinha, que ele sempre teve, que ele manteve ao longo de 28 anos na Câmara dos Deputados. Então o que se viu ali é um empresário, Carlos Wizard, que, sim, nas perguntas que de algum modo poderiam comprometê-lo, ele preferiu não responder. E não respondeu. Na única vez em que decidiu falar, mandou mal. Nós já vamos ver um vídeo ali que ele aproveitou para fazer um pouco uma propaganda de si mesmo. Né? É um homem que tem uma origem pobre, ficou bilionário e essa condição não lhe emprestou exatamente modéstia. Tem muita gente que tem essa história e leva de boa. Ele passou também a ter uma certa vocação pastoral que contribuiu para que ele entrasse nesse grupo errado, para dar orientações erradas, para aplaudir procedimentos errados.
procedimentos adotados pelo governo que implicaram a morte de pessoas. É bom que não se perca jamais isso de vista. Se a Covid tivesse matado no Brasil o que matou na média mundial, nós teríamos 1/4 dos mortos. Ainda que fosse o contrário, isto é, ainda que uma postura responsável tivesse salvado 1/4 das vidas, nós estaríamos falando de mais de 125 mil pessoas. E, no entanto, estamos em marcha batida para 600 mil mortes. Ah, mas foi o dolo que o moveu, foi o espírito para matar? Certamente não. Eu resisto a crer, a não ser que se esteja... Sim, nós tivemos na humanidade pessoas assim. Vamos fazer para matar. Agora, alguém que, como Wizard, veio lá da pobreza para se tornar um bilionário, é alguém que tem um senso de realidade bastante atinado. Que sabe fazer análise objetiva das coisas. Qual foi a sua dificuldade de ter acesso à literatura especializada que indicava, e já há muito tempo, que as escolhas feitas pelo governo, de que ele se tornou uma espécie de defensor, de porta-voz e de promotor, eram escolhas que resultavam na morte de pessoas? Alguma dificuldade de ter acesso a isso? Mas aí, então, entra o tal do espírito de grupo. Que é o que destrói governos. Por que a democracia é boa, entre outras coisas? Porque ela permite a oposição. E permitindo a oposição, permite que o governante conviva com o contraditório. E ao conviver com o contraditório, aprende. Aprende e leva o barco adiante. Governantes que sabem conviver com o contraditório avançam. Levam o barco até a margem. Fernando Henrique sabia, Lula sabia. Sarney, que não foi eleito pelo povo, vice de Tancredo no colégio eleitoral, depois assumiu em razão da morte do Tancredo, sabia, goste-se ou não. Num período difícil ainda, mas espírito essencialmente autoritário não tinha no poder. Agora, aquele que no poder decide destruir o outro, destruir a oposição, deixa de ouvir, não aceita jamais uma opinião contrária. E ai daqueles que resolvem integrar, então, esse círculo próximo do mandatário, candidato a tirano, porque passará a ser um servidor e um promotor das piores práticas. E, obviamente, a depender dos desdobramentos, por ela terá de responder. Eu, obviamente, eu não sei se o Wizard combinou com o Toron ou não, mas eu, se fosse advogado e consultado, quando o empresário chegou com uma placa trazendo Isaías, ali onde se lia: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa.
A mão direita aí, claro, não é a direita política, né? Mas nesse ambiente, digamos, é uma palavra a ser evitada. Agora, de todo modo, é muito ruim essa escolha. Porque fica parecendo que o seu Wizard chega para depor e não reconhece aquele colegiado que está ali. Investido de poderes de justiça. E de qualquer modo, depois vamos ver o que vai acontecer, mas ele pode ter de responder ao Poder Judiciário. Quando ele estiver diante de um juiz mesmo, ali, eventualmente, se acontecer, ele vai chegar com a plaquinha? Não tema, estou com você, eu fortalecerei, como se dissesse, só respondo a Deus? Não, senhor, o senhor pode responder só a Deus na sua consciência. Na democracia, o senhor responde também à justiça. Entende? Mandou mal com essa plaquinha. O Brasil é um estado leigo. Não é um estado ateu, mas é um estado leigo. Não foi Deus que o chamou ali. Por mais que o senhor acredite que Deus possa estar com o senhor e contra a CPI, essa é uma crença falsa. Essa é uma crença falsa. Assim como não foi Deus que o enriqueceu. Por que ele o escolheria em vez de a outros? Não, o senhor se tornou rico pelos seus méritos. Parabéns por isso. Agora, reconheça as leis dos homens, porque as suas escolhas são escolhas feitas no mundo dos homens, para os homens. E feitas por um homem. Não foi Deus que lhe soprou as escolhas erradas. Eu não sou ateu. Mas o meu Deus, por exemplo, ele inspirou aqueles que criaram a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Coronavac. Meu Deus inspirou até ateu chinês. Você entende? Só que isso não entra na conta. E se entrar um dia, não será nesse mundo, doutor. Vai ser no outro. Né? Para quem crê. Não foi um bom caminho. Não será nunca um bom caminho esse. E aí teve um momento de aproveitar a CPI, onde o senhor se nega a responder perguntas, com direito de fazê-lo. Para fazer isso aqui, ó, põe o vídeo aí. Mas o senhor não pode nem dizer qual é a sua religião. Eu gostaria de sugerir a todos que tenham interesse em conhecer um pouco mais da obra humanitária que eu realizei em Roraima. Uma questão de ordem, senhor presidente. Não, eu queria só... Senhor presidente. Só falta fazer Uma propaganda questão de livro. ordem, senhor presidente. Vai Antes de vender qualquer livro coisa, aqui não. Se o depoente, Não vai vender livro aqui não. se o depoente Carlos. não se dispõe a falar, ele não tem direito a fazer proselitismo, autopropaganda, autopromoção, porque isso é um escárnio, um desrespeito a esta comissão. Olha, e me desculpem, é mesmo. Eu duvido também que isso tenha sido feito ali com orientação do Torão. Porque é como estar diante de um juiz que faz uma pergunta e diz, olha, eu não vou responder, eu prefiro... Veja aqui, por favor, leia aqui. Não é um bom caminho. Não é um bom caminho. A síntese desse editorial é o seguinte: escolhas feitas por pessoas, escolhas de políticas públicas tiveram um resultado. E o resultado é esse que nós vemos aí. O Brasil
morreu no Brasil muito mais do que a média. Tivemos uma política errática de vacina, com orientações que contrariaram a ciência. Isso tudo tem consequências. E é por isso que o seu Wizard está lá. Tem todo o direito de se defender, mas tem o direito de saber também onde foi que ele se meteu. Seja por convicção religiosa, seja por convicção ideológica, aí pouco importa. Nas questões religiosas, em havendo aquele, no qual eu acredito, prestará contas. Mas até que não chegue esse dia, prestará contas aqui mesmo. Né? E é por isso, inclusive, que tem um grande advogado do lado. Melhor para ele.